capítulo 3 e no capítulo 4, ele vai falar acerca da lei. A lei enquanto tendo vindo antes da plenitude do tempo. Lógico, se na plenitude do tempo Deus nos resgatou da lei, então a lei é algo que só vai até esse momento da plenitude do tempo. O apóstolo Paulo vai falar-nos da lei em 3 aspectos. Primeiro, vai nos falar sobre a temporalidade da lei. Vai nos mostrar que a lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, ainda que tenha sido dado por Deus, ela tinha um tempo determinado para se esgotar, para findar-se. Então o primeiro aspecto que vamos verificar em Gálatas é a temporalidade da lei. Segundo, ele vai nos mostrar o papel pedagógico da lei. Ele vai nos mostrar como que a lei desempenhou um papel pedagógico. E por fim, ele vai nos mostrar a lei enquanto uma alegoria. Nesse sentido, a lei enquanto... Vamos lá, irmãos, atenta aí. A lei enquanto ao tempo, a lei enquanto o seu aspecto pedagógico, a lei enquanto alegoria, haveria de findar-se. Porque se é temporal, haveria de findar-se. Se é pedagógico, haveria de chegar à maturidade. E se é simbólico, haveria de encontrar-se com a sua realidade. Esses 3 aspectos estão aqui. Abra sua Bíblia, capítulo 3, primeiro aspecto, a partir do versículo 15. O apóstolo Paulo vai explicar. Eu quero que os irmãos marquem na sua Bíblia que do capítulo 3 de Gálatas, versículo 15 ao 22, o apóstolo nos fala sobre a temporalidade da lei. Você vai chegar hoje à noite em casa e vai fazer a leitura dessa porção, porque eu não tenho como fazer a leitura agora com os irmãos, em razão do tempo. Não da plenitude do tempo, mas do tempo do relógio, que está passando ali agora. Ok, pessoal? Então veja, como é que o apóstolo Paulo explica teologicamente que a lei, ela teve um papel temporal dentro do propósito de Deus. Isto é, a lei, ela não se estende de eternidade a eternidade, como muitos pensam e assim ensinam. Não, a lei de Deus, ela existe desde o céu, quando tudo era perfeito, e aí depois continuou a existir no Éden, e existiu na época de Moisés, e existiu na época de Cristo, e existe hoje na era da igreja, e vai existir pela eternidade sem fim. Isso não é verdade. A Bíblia nos ensina, e o apóstolo Paulo categoricamente nos afirma que a lei, ela desempenhou um papel temporal. Observe, Gálatas capítulo 3, leia então comigo o versículo 16 que diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, 17, atenção, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ora, foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Eu quero explicar para os irmãos como que Paulo, ele pensa a questão do tempo da lei. Olhem para mim por um momento. Imagine que, diz a Escritura no capítulo 3, versículo 17, 430 anos antes da lei. Considere comigo, 430 anos antes de Deus entregar a Moisés a lei no Monte Sinai. E portanto não havia ainda a lei. Porque de Adão até Moisés não havia ainda a lei. Romanos capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Antes de vir Moisés, a lei não havia. Tanto é que em João capítulo 1, versículo 16 diz: a lei veio por intermédio de Moisés. Então Paulo está argumentando e dizendo: antes que viesse a lei, exatamente 430 anos antes da lei, Deus apareceu a Abraão. Abraão, protótipo da fé, do pai da fé, aquele que representa todos os que haveriam de crer em Jesus Cristo, uma vez que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Deus apareceu a Abraão, disse: Abraão,
eu farei de você uma grande nação. Eu vou te abençoar grandemente. Por meio do teu descendente, eu abençoarei todas as famílias da terra. Falamos de Abraão hoje de manhã também um pouco, não foi? Naquele momento, Abraão, ele ouviu, diz a Bíblia, ele creu naquela verdade. Mas como sabemos que todo homem, ainda que creia, na sua natureza humana, ele desconfia. E ele desconfia porque ele pensa que o outro que está falando é tanto quanto ele que recebe a promessa. Porque o homem, ele não somente mente, como ele também pode se arrepender daquilo que prometeu. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus prometendo a Abraão, Abraão ficou assim pensando, né? Mas será que Deus vai mesmo me abençoar deste modo? Porque Deus não fez nenhum pacto com Abraão que fosse condicional. Deus não disse, olha Abraão, se você fizer isso, eu farei aquilo outro. Não existe esse pacto de dependência, ou esse pacto condicional de Deus com Abraão. Deus diz a Abraão, eu certamente te abençoarei. Quando lemos Hebreus no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele argumenta dizendo o seguinte, quando Deus prometeu a Abraão que ele seria herdeiro de suas promessas, vendo a fraqueza da fé de Abraão, Deus interveio com um juramento, dizendo, Abraão, eu juro por mim mesmo que eu certamente te abençoarei. Mas é onde vem aquela questão, aquele questionamento, aquela pergunta, e se o fulano, e se o Beltrano? Quando fala de salvação, que você lê os textos bíblicos, você compreende que Jesus Cristo disse, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes conheço e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. Só assim, poxa, mas que palavra forte. Jesus disse que jamais pereceremos eternamente. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aí você confia naquela palavra, mas em seguida vem aquele pensamento, e se eu fizer isso? E se acontecer isso comigo? Aí chegam aqueles que entraram lá na Galácia, né? São aqueles inimigos do evangelho, e dizem, se você fizer isso, aí infelizmente Deus não tem como cumprir a sua promessa. A promessa de Deus nesse caso seria condicional, mas não é isso que diz a Escritura. Quando Deus fez a promessa a Abraão, vendo Deus que Abraão ele era frágil na sua fé, disse, Abraão, eu vou te ajudar na sua fé. Eu disse, eu te abençoarei. Mas eu vejo que você fica um tanto desconfiado, como quem pensa assim, Deus fala assim, por que ele não me conhece direito? Quando ele me conhecer direitinho, que ele perceber que eu sou capaz de chegar no Egito e mentir acerca da minha mulher, dizendo ser minha irmã, com medo da morte, ele vai perceber que eu sou fraco, que eu minto muitas vezes, e vai querer retirar a sua promessa. Mas Deus, vendo a fraqueza de Abraão, falou, Abraão, eu vou te ajudar na sua fé, para que você creia absolutamente. Eu juro por mim mesmo. Porque Deus não tinha ninguém maior do que ele, por quem jurar. Porque aquele que jura, jura por algo que é maior do que a si mesmo, não é isso mesmo? No caso, não tendo ninguém maior do que Deus, falou, não, eu juro por mim mesmo, eu certamente te abençoarei. E eu vou fazer um pacto com você. Você poderá depois ler Gênesis capítulo 15, quando nos mostra ali claramente, quando Deus fala, Abraão, coloca aqui os sacrifícios, pega aqui os animais, eu quero um cordeiro, eu quero uma cabra, eu quero umas rolinhas, partem todos eles no meio, colocam uma parte de um lado e uma parte do outro, porque naquele tempo, quando alguém fazia um pacto com o outro, eles colocavam os animais sacrificados em duas partes, que representavam uma parte e a outra. E as duas partes do pacto, então, passeavam ali no meio daquele sacrifício, como quem pactuava, como quem se comprometia mutuamente para cumprir aquele pacto. Então Abraão pensou, Deus vai pactuar comigo, Deus pediu sacrifícios, aí então Abraão pegou os animais, sacrificou, cortou ao meio, colocou uma parte de um lado, outra parte do outro, e ficou aguardando Deus vir, para ambos, Abraão e Deus, passarem no meio, para então selarem esse pacto que Deus havia feito. Mas a Bíblia diz que quando estava chegando a tardezinha, Deus colocou um profundo sono em Abraão. E Abraão simplesmente dormiu.
Diz a Escritura que Deus passeou sozinho entre aquelas partes. Porque o pacto que Deus fazia com Abraão dependia tão somente de um. Isto é, dependia apenas de Deus e não de dois. Enquanto Deus se comprometia em cumprir a sua palavra para com Abraão, Abraão dormia. O que significa que essa promessa de Deus deve nos levar ao descanso.